Vamos começar a nossa noite, um horário tarde, final do dia, do quarto dia de Bienal. A gente vai terminar com Entre Artesanias, um projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se preocupa com a deficiência e a loucura. Está representando o coletivo aqui a Aline Matos e a Paula Cadori. Eu faço parte também desse coletivo, junto com a Sônia Matos, que hoje não pôde estar, não consegui ouvir a mensagem, espero que ela esteja bem. Meninas, eu vi que fizeram a acolhida. Além de mais outras pessoas que foram entrando na rede nesse semestre, e que bom, podem aparecer por aqui até o final ou vão nos assistir depois, né? A Bienal é muito potente na sua criação, nas possibilidades de criação. Então, a gente tem desde a infância, a adultez, a deficiência, a loucura, né, a rima, o canto, a percutida, o teatro, presentes, né, nesse enredo, nessa conversa, nessa programação. Então, é mais uma possibilidade que a gente trouxe para criar. Então, a oficina leva o nome de Caixola Relicário e quer nos unir para brincar, para jogar, mas também pensar, né? O que fomos, o que seremos, o que podemos com as nossas infâncias, com aquilo que a gente foi quando criança. E eu passo a palavra para Paula. Oi, Meninas, gente. só estabelecer um tempo para não ficar Tá. tão tarde. Vamos tentar ficar até 21h30. O que vocês acham, os presentes? Acho que sim. Então tá bom. Tá bem. Então tá todo mundo com carinha de cansado já, né? Do dia, de trabalho, de Bienal, enfim. Então eu sou a Paula, como a Dani falou. É, Eu fiquei pensando como contar quem a gente é, né? E aí eu fiquei pensando, bom, às vezes eu sou tudo, às vezes eu sou nada, mas num constante eu acho que eu sou o meio, né? Então eu sou esse entre. E nesse entre, assim, um pouquinho da proposta é pensar que todo mundo que tá aqui tá por algum motivo, né? Pensar um pouquinho quando a gente escolheu, quando estava olhando a programação da Bienal e a gente viu a ateliê entre artesanias, como é que se deu essa escolha, o que, que me chamou a atenção, né? Como é que foi o dia de hoje, de estar tá aqui ainda, né? Várias pessoas, apesar de cansadas, muitas, né? De estar tá nesse momento de fim de noite, o que está me fazendo ficar aqui? E aí, para a gente pensar o que, que é o Entre Artesanias, para a gente poder apresentar o Entre Artesanias, a proposta é que a gente pense o Entre Artesanias tem cara do quê? E aí, a primeira coisa, palavra, objeto, movimento, som que vem na nossa mente que a gente possa contar um ao outro. Bom, o Entre Artesanias tem cara de ser o entre, né? Então, quem quiser ficar à vontade, eu não tô conseguindo todo mundo porque eu tô no celular. Mas a ideia é um pouquinho assim, que a gente costure a cara do Entre Artesanias a partir do que vocês vão nos contar sobre o que é o Entre Artesanias, qual é essa impressão, essa expectativa. Alguém quer falar o que, que acha que o Entre Artesanias tem cara, o que, que se mantém aqui? Ai, eu não tô conseguindo Para ver. mim tem cara de cacarecos, quando me vem Entre Artesanias na cabeça. Tá, cacarecos. Para mim, são relicários guardados, coisas por mexer e tecer, terminar. Quem
Para mim, são coisas que a gente vai fazendo sem muito intenção de artesanato, mas a gente vai pegando um pedaço, vai colando, vai criando, vai tapando o que estava escrito e vai colorindo. E aqui é a página da Semana da Bienal. Uau! Que ainda tem muita coisa para entrar aqui, mas depois no final eu posto lá no mural. Mas isso era um planner. É um planner ainda, mas que era do ano passado, que ficou muito mal usado, e eu fui adaptando, colando coisas para tapar coisas que estavam embaixo, que é só os primeiros meses que estão usados. E eu acho que isso é entre artesanias, porque não é uma artesania para ser vendida e não foi feito no intuito de ser bonito, de ser útil, mas de ser útil, né? Mas no final eu gostei tanto e aí eu tô fazendo com muito carinho. Alguém mais? Não precisa pensar muito, né? Pensou Não, entre é artesanias, isso. o que que vem? O solilóquio, rapidinho. Entre artesanias. Gurias, vocês conseguem. Eu não tô com a tela do computador. As pessoas estão juntos aqui, já voltaram do intervalinho. Tá. Gabi, Gislaine, Daisy, Glória. A Vicky, que já participou de um Entre Artesania. É, Bem, acho que a gente pode ir pensando que quando a gente conhece uma pessoa, né? A pessoa se apresenta, mas antes de se apresentar, quando a gente olha para a pessoa, a gente já começa, é casada, é solteira, tem animais, né? A gente começa com os nossos achismos, com as nossas impressões. Então, um pouquinho disso é para a gente poder jogar as nossas impressões para o Entre Artesanias e poder costurar o que é o Entre. Como a Dani disse, é um projeto, né, de ensino, pesquisa e extensão da URGS. Eu fui convidada nesse ano, né, para compor junto com as meninas, com um desafio da gente poder olhar para esse projeto de pensar a loucura, de pensar a deficiência, de pensar os modos de existir, nesse mundo virtual que a gente está no contexto da pandemia, né? Então, sim, o Entre Artesanias é a gente poder revisitar os nossos relicários, as nossas memórias, olhar para os nossos cacarecos, juntar eles e transformar, mexer, olhar para essas coisas que a gente muito tempo deixou quietas, né? E transformar, como a Maíra falou, criar em outras coisas, que aí se constrói um carinho, enfim. Eu acho que é fazer, é a gente poder entender que a gente se faz fazendo, né? E aí, o Entre Artesanias vem nessa proposta da gente criar um espaço para os estudantes, para trabalhadores da saúde, da educação, para usuários do SUS, enfim, um espaço de acolhida para a gente tentar conectar as florestas, os pampas, né? E conectar isso de uma forma afetiva para a gente ver aonde que se liga, onde que a gente costura as nossas formas de existir, que são diversas, plurais, que são singulares e ao mesmo tempo coletivas, né? Para a gente poder nortear, sulhar, artesanear, bordar, costurar, colorir, pintar, jogar palavras, brincar. E aí foi nesse processo todo, então, que a gente pensa, a gente constrói 4 encontros
convidando diversas pessoas para compor com a gente como um espaço de afeto, de acolhida, como um espaço de produção de sentido e produção de cuidado. E aí é nesse sentido que a gente então propõe hoje o ateliê Caixola Relicário, que a Aline vai conduzir. Passo para ti, Aline. Obrigada, Paula. Nós queremos abrir essa caixola, né? Essa caixola que pode ser a nossa cabeça, pode ser a nossa, no caso aqui, a minha gaveta, pode ser um chapéu, pode ser uma caixinha, uma caixa grande, um caderno, a caixola, né? Que tem essas relíquias, essas construções de memórias, né? E para que a gente possa, então, mexer nessa caixola, eu quero começar com um desafio. E aí vocês, não sei se enxergam bem, vão ter 1 minuto para cumprir esse desafio. Quem está de câmera fechada pode continuar assim se quiser, mas eu convido, né, para que a gente possa se olhar, porque é importante também, né, para nós, enquanto coletivo, é importante esse olhar. E quero vê-los cumprindo esse desafio também. 1 minuto, sem pensar muito, para procurar um objeto que nos lembre a nossa infância. Sem pensar muito. Foi. Pode ser qualquer coisa que lembre a Aline, infância. uma coisa só? Pode ser mais de uma, se tu quiser. Que bom. Quase 20 segundos só. Foi fácil, tá do lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Deu. Espero que tenham conseguido. Eu fui um pouquinho mais esperta e já deixei a minha aqui, ó, do meu ladinho. Separadinho. A intenção a esse objeto de abrir essa caixola agora é fazer uma experimentação, né? Isso aqui é um ateliê proposto dentro de uma Bienal do Jogo e Educação, #escutamor, para também experimentar, né? Fazer essa vivência. Gabi, não precisa, se não consegue abrir a câmera, que bom saber que tu está aí nos acompanhando. Já é muito. Ficamos felizes, espero que tenha conseguido pegar teu objeto. O convite é para que a gente fique bem à vontade, né? Quem quiser esticar o braço antes de começar, pode esticar, né? Mexer a cabeça, mexer os dedos, né? Às vezes a gente não mexe as articulações. E pega esse objeto de novo. E o convite é para que feche os olhos. É preciso coragem e disponibilidade para fechar os olhos. E aí, quando a gente fecha os nossos olhos, eu quero dizer que agora eu estou falando com uma única pessoa, que essa fala é exclusiva para ti, pensando em ti. E te convido a imaginar uma janela da tua infância. Pensa na janela da tua infância.
Como é que é essa janela? Pensa nos detalhes. Ela é grande? Ela é pequena? Que cor que ela tem? Quais são as dobraduras? Tem grade? Tem vidro? Em que lugar essa janela fica? Te coloca na frente dessa janela e abre com toda a força ela. Abre. Pega teu objeto e passa por essa janela. Pula! Eu adoro pular janelas. Pula essa janela. Para que lugar, atrás dessa janela, esse objeto te leva? Que lugar tu parou? Que chão tu tocou? Quais esses chãos? Quais os chãos da tua infância? É um chão de lama? Um chão de barro? Ou talvez um chão com uma areia mais clarinha, quem sabe da beira da praia? Um chão com gramado, com mato. O que acontecia nesse mato, nessa grama? Tu rolava nessa grama? Os teus pés tocavam essa grama? Ou só através dos teus calçados? Tu sentia esse chão? E o que mais tem nesse chão? Tem algumas frutas no caminho? Tem os teus pés correndo e brincando. Brincando de quê? De pega-pega? De pique-esconde? Tá descendo a lomba num carrinho de rolimã? Ou tu tá chutando a bola de futebol? Quais as brincadeiras que o teu corpo brincava? E quem estava nelas? Materializa esses rostos na tua frente. Traz essas pessoas. Sente elas. Puxa na memória o som da voz delas. Te coloca nesse estado, que sim é um estado de vibração. Essa memória. Tá sentindo? Tá escutando a voz? Respira bem fundo comigo. Segura esse teu objeto bem forte. Por que tu escolheu ele? Ele te lembra tudo isso? Ele resume isso? Esse objeto é o que tu guarda da tua infância? Tu teria escolhido outro objeto? Ele resgata a tua criança? Ele te lembra de ser um ser brincante? Lembra da janela? Vai voltando. Te coloca de novo na frente dela. Lembra das cores, do tamanho. Vai se despedindo da janela. E fecha. Agora é só o adulto com o objeto. Abraça ele. Bem forte. Abraça. Abraça bem forte essa infância.
porque por algum motivo esse objeto tem cara de infância. E quem for se sentindo à vontade, pode ir voltando. No seu tempo. Eu acho que essa sala e a quantidade de pessoas que estamos nos permitem, né? Se alguém quiser falar. Partilhar. Esse aqui é meu objeto. É uma boneca que eu ganhei quando era bem pequena. E eu não lembrava da história até eu resgatar ela nas caixas guardadas e dar para minha irmã e a minha mãe me contar. Eu queria muito uma boneca que tivesse a tua cor. Eu queria muito uma boneca preta. Que tu te reconhecesse nela. E aí a minha mãe me conta que era muito cara e eu acredito, né? Imagina. Hoje a gente já tem uma produção maior, mas imagina alguns anos atrás, né? Uns 15, 16, 17 anos atrás, né? Produções de bonecas pretas. E aí ela disse que me deu de presente que era a minha realização. E a minha realização hoje é essa boneca, essa é a boneca preferida da minha irmã. É ela desde pequenininha ter esse contato. E essa boneca me lembra chão, me lembra árvore, me lembra eu caindo da árvore. Me lembra infância. E vocês? Passa a bola. A primeira coisa que eu pensei foi lápis de cor. E eu tenho uma caixa cheia de papéis. Reaproveitado, recortado, dobrado, que eu gostava muito de desenhar. E eu aprendi a fazer origami. Eu não sabia muito, mas eu fazia várias vezes o mesmo. E aí eu fiquei pensando, e eu tenho muitas coisas que me lembram a infância. E aí eu fiquei tentando lembrar onde é que estava, e eu consegui achar essa pedra. Que é uma pedra que eu achei essa semana, inclusive, não, acho que esse mês. É uma pedra que tinha no sítio, quando eu era criança, eu morava em Alegrete, e a gente tinha um sítio que em volta era para ter outros sítios, e não tinha só uma casinha, muito antes, então tinha muito, 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 muito espaço. E tinha um espaço que não era mais o nosso sítio, mas a gente andava em tudo, que tinha muitas, muitas pedras. E a gente, uma das pedras que tinha era essa aqui. Aqui não dá pra ver, mas ela é meio brilhosinha, parece tipo um cristal. Aí a gente pegava, eu e meu irmão, meus irmãos, tenho 2 irmãos mais velhos, 1 ano e meio, bem escadinha, e a gente pegava essas pedras, diziam que eram pedras preciosas e a gente ia vender e ficar rico. E a gente brincava nas pedras, e corria, e subia a árvore, e fazia um monte de coisa. E quando a Aline falou das janelas, eu lembrei a primeira janela que eu lembrei foi da minha casa lá em Alegrete, mas ela tinha uma grade, sabe aquelas grades que ficam para fora? E eu gostava de pendurar
na grade ou deitar na grade, que nem uns cachorros deitam, né? Põe a almofadinha e deita ali, fica pegando sol. Mas aí depois ela disse, passa pela essa janela, e aí eu fui para outra janela, que era uma janela na casa da minha avó, que na verdade era uma janela na porta. Sabe aquelas portas antigas que tinham um vitral no meio e abria? E aí a gente adorava aquela janela, porque ela tinha uma grade também, mas era uma grade quadrada e a gente passava na grade. E uma vez eu fiquei trancada na grade, mas fiquei com a bunda entalada. Mas eu passei. E, uh, e aí eu fui por todos esses terrenos e eu não conseguia parar de esquecer de lembrar dessa pedra, assim, né? Eu não fiquei tanto nessa coisa mais parada de desenho e de origami, mas eu fui para uma coisa mais ativa, mais livre. Então, essas foram as coisas que eu lembrei. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Maíra, por partilhar. E é para quem se sentir à vontade, né? Quem quiser também trazer. Bom de escutar, porque aí a gente percebe que essa pedra também estava lá na infância da Dulce e Marta. Para ver como as coisas são, né? Os encontros, né? E que a gente tinha que estar aqui falando disso. Essa pedra também estava na minha e eu não lembrava dela. Que legal. O meu objeto, eu peguei o miolo de uma Vitória Régia que eu ganhei recentemente. E eu não sei, eu fiquei pensando por que eu peguei. Não vou acreditar nisso, guria. Eu tenho esse miolo, tá? E eu quero sempre saber. Eu vou te mostrar. Eu tô com um biólogo e procurando o que é. Olha só, não vou acreditar. É miolo de Vitória Régia? Olha aqui. Eu ganhei de um recentemente. Eu paguei lá em Atenas quando eu fui. Peguei 5. Eu ganhei de um senhor de Novos Cabrais. Gente, eu tô querendo descobrir, assim, porque o som é maravilhoso, a gente tá fazendo um livro, e o meu biólogo não descobriu. Ai, eu não acredito que eu apareci aqui só para isso. Aí é demais. Miolo de Vitória Régia. Ah, não, agora eu tive que abrir a câmera, né? A linha aqui tá horror, tá? Eu odeio não abrir a câmera, mas a linha tá muito... Parece um papel machê, né? Ela parece um papel machê, né? A textura. Parece. Deixa eu ouvir o som da tua, só um pouquinho, faz aí. A minha não tem som, não tem nada dentro. A minha tem bolinhas dentro, não tem bolinha ali, essa bolinha, ó. Não, a minha só tem uma aqui, ó. Já tava sem. Mas é igual, gente. Miolo de Vitória Régia. Não, aí eu me abri para isso. E eu acho que eu peguei esse objeto porque é isso, assim. Eu não imaginava nunca que eu teria isso na minha casa. E eu acho porque me lembrou muito de uma infância na natureza, uma coisa livre. Quando a Aline foi falando da janela, eu lembrei muito de uma janela numa casa antiguíssima dos meus pais, que tinha uma rede. E era sempre uma função, porque a gente tinha a sensação que ia se voar pela janela, através da rede. E aí já ia para fora e brincava no rio e também pegava pedras e achava que ia ficar milionária. Então, eu acho que esse objeto, assim, ele vem muito nesse sentido de poder estar dentro e poder estar fora e poder estar entre meios, né? Dessa infância, assim, com o pé na água e também na terra e no mato. Foi muito bom. Oi, eu vou falar do meus objetos. Não lembra a minha infância, não são os mesmos objetos que fazem muitos anos, né, gente? É um sapato de salto, uma sandália,
e uma bolsa, né? Que tinha que ter uma alça. Há 54 anos, mais ou menos, atrás, eu nasci na Chácara das Pedras, em Porto Alegre, na rua Estácio de Sá. Por sinal, ainda temos uma casa lá. Hoje moro em Uruguaiana. Mas é uma rua com um paralelepípedo. E aí, a primeira pessoa que chegasse na minha casa, largasse a bolsa e o sapato, tirasse, porque na nossa casa a mãe fazia tirarem os sapatos e botava aqueles de paninho para entrar, né? Coisa de alemão, italiano, assim, né? Aí, o que que a pessoa fazia? Pegava o sapato e a bolsa e descia a rua, né? E na esquina morava o dono da empresa de ônibus que me viu nascer e a família era muito apaixonada, eu era a mimosa deles. Então ele encostava o ônibus e a Gislaine entrava no meio das pessoas. Quando viu, estava lá na metade da Protásio e alguém enxergava, a Gislaine está aqui só de calcinha, de salto e de... Claro, naquela época os meninos usavam aquelas calcinhas fofinhas, né? Mas sem o vestido eu já tinha tirado, porque eu era a única menina da rua, todo mundo andava de calção, e eu achava que eu podia também, né? Aí pegavam e lá tinha que trazer o ônibus voltar. E todo mundo ficava furioso, a Gislaine de novo no ônibus, porque ele era o dono da empresa, né? E eu era a mimosa dele, ele trazia e me largava em casa. Dona Zaira, a Gislaine de novo no ônibus. Hoje, por sinal, eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. Quando tu falou assim, ó, direto eu me lembrei. E a nossa casa, eu digo, ir pular, eu não posso, mas eu subia na janela, porque a nossa casa era de 2 pisos, e aí eu ia, era uma janela de veneziana, e a minha mãe tinha que baixar as duas partes de vidro, porque senão eu sempre subia. Eu era muito arteira. Meus 3 filhos, que são 11 meses de diferença um do outro, não fizeram a metade do que eu fiz. Mas é que eu era mimada por todo mundo, a única menina na rua. Só tinha meninos. Então, por acho que uns 4 anos, só eu era menina, 3, 4 anos. Então, eu era mimada por todo mundo, a única guria, né? E a coisa que eu menos tinha era ser menino. Odiava, eu via tua boneca muito linda. Eu odiava a boneca, eu gostava de bolita, descia do colo e na lomba, assim, e chutar a bolita dos guri, porque todo mundo era meu namorado, né? Então eu podia chutar as bolitas dele que eu não apanhava de ninguém. Eu era terrível, acho que por isso que eu sou meio chata, enjoada, meio mandona, porque eu fui acostumada assim, fui muito mal acostumada. Mas olha, eu tive uma infância maravilhosa. Há muitos anos atrás, Porto Alegre era bem mais tranquilo, era tudo família. E ali onde eu nasci, ainda existe umas 4 famílias que ainda continuam ali, que por sinal eu sou madrinha de alguns, alguns são padrinhos dos meus filhos, mesmo eu estando desde os anos 80 em Uruguaiana, mas eu retornei a Porto Alegre para estudar, depois voltei para Uruguaiana, aquela coisa, mas a gente sempre vai, porque minha família é de lá, né? Hoje, meus pais, minha mãe, né? Porque meu pai já é falecido, minha mãe mora aqui. Então, assim, foi maravilhoso. Olha, eu viajei em Porto Alegre, naquela rua, sabe? Até os cheiros eu consegui sentir, sabe? E hoje ela ainda tem os mesmos paralelepípedos, que nunca quiseram botar asfalto porque diz que estraga, e aquele paralelepípedo era melhor. Claro que a nossa casa, hoje, o meu irmão construiu uma outra casa, mas também com vários pisos, e então tu tem a mesma visão. É um lugar silencioso, assim, uma maravilha, né? Ela é pertinho do Iguatemi, perto de uma praça, assim. Então, é uma coisa, foi uma lembrança muito boa, sabe? Eu digo como a gente tinha amizades, e graças a Deus eu ainda vou. Tanto é que eu vou em Porto Alegre, porque lá eu nunca vi agora as pessoas tão neuróticas, né? Que em Uruguaiana a gente não é tanto. Mas lá as pessoas trocam aquele controle, entram com o carro e ninguém se fala, né? Só se cumprimentam na rua. Eu vou para Porto Alegre, eu poso na casa da vizinha da frente, aí no outro dia eu poso no vizinho do lado, porque eu me dou. Eu sei as notícias da rua que ninguém sabe, porque não se visitam mais, coisa que a pessoa do interior ainda tem. Então, eu acho que eu peguei muito isso do interior. Então, retorno a Porto Alegre, todo mundo acha um barato, porque eu visito toda a rua, né? Meus filhos nasceram em Porto Alegre, nesse mesmo lugar, claro que no hospital, mas eu saí do mesmo lugar
já na casa nova, mas dali para Porto Alegre, que eu ia para lá para ganhar meus filhos. E aí eu já ia no bar da esquina e dizia: ó, seu João, olha aqui o meu filho que nasceu. Mal tinha saído do hospital, todo mundo fecha os filhos. A Gislaine não, já saía a rua fora mostrando para todo mundo os filhos. Em menos de 2 anos eu tive 3, né? Então eles seguido estavam vendo meus filhos, né? Então agora, quando eu vou a Porto Alegre com meus filhos, já estão moços, com 20 e poucos, um está se formando, graças a Deus, em medicina agora. E até ele teve doente, eu tive em Porto Alegre e os vizinhos, amigos, deram muita força. Então, acho que sim, o meu bairro é uma coisa que marcou a minha vida demais. Eu conto para os meus filhos as histórias e eles vão lá, sabe que eles chegam: mãe, isso aqui. Eu digo: olha, aqui era assim, aqui era ali. Mostra o Julinho, mostra não sei o quê. Muita coisa, sabe, que ainda tem do meu tempo, e olha, foi muito bom. E eu passo isso para os meus filhos, já passo para o meu neto, e é maravilhoso a gente poder voltar atrás e ver como a vida da gente era boa, que a gente não tinha preocupação com conta, com Covid, com nada, podia sair no barro, pisar, tomar banho de chuva, não tinha nada, e lá ficava doente. Hoje a gente tem um monte de coisa para se preocupar. Eu digo: aproveitem a vida de vocês enquanto não tem compromisso, porque depois que vem, adiós. Mas é muito bom voltar atrás. E retornei o que eu havia conversado com a minha mãe. Mas de vez em quando eu puxo essas coisas da memória. É muito bom. Valeu, muito obrigada. Que bom te escutar. Enquanto tu falava, eu ficava aqui pensando, né, que a gente vive essa nossa infância, nessa intensidade de criança, né, e nos tornamos, às vezes, outros adultos, né, uns adultos que se esquecem de brincar, adultos que se esquecem dessa leveza, né, dessa criação, dessa areia, desse contato. E uma das propostas, né, de fazer essa experiência, assim, de puxar na memória, de reviver, é para justamente isso, né, para pensar, né, que adultos estamos sendo, né, será que a gente está precisando desse resgate, dessa criança que abre essa janela, que não tem medo de cair, né, que escuta a risada e ri mais ainda. Então, fiquei pensando todas essas coisas enquanto tu falava. Eu vi que a Dani colocou ali que a Deise, eu acho que está inscrita. Tá com a mãozinha erguida, Deise, tu quer seguir? Eu não sei ainda, dá pra falar das experiências? Eu não Sim, sei. querida. Dá? Tá bom. Eu fiquei Ai, gente, eu não sei atrapalhar, tipo, oi, vou falar, sei lá, eu prefiro que alguém chame. Mas vamos lá, então. Ai, eu achei tão legal o exercício, eu gosto muito de fazer esse exercício de imaginação. E eu sou a pessoa que fica brabíssima com os adultos porque não vivem as suas crianças. E aí, isso me faz ter uma dificuldade de me enxergar como adulta, porque eu não consigo entender qual é a mente de um adulto que não vê brincadeira como um prazer, como uma alegria, tipo... Como assim? Tipo, vamos parar e se divertir, é tão legal, né? Então, eu vou fazer 21 daqui a pouco, e eu ainda não me considero adulta, porque eu gosto de brincar, brincadeira é tão bom. Então, fazer essa reflexão pra mim foi muito gostoso. Eu peguei a minha boneca. Essa aqui, inclusive, foi uma das últimas que eu tive. As outras estão lá em cima, que tem mais histórias com essas. Essa foi a que eu não tive tantas histórias. Mas eu achei importante pegar justamente essa, porque ela foi, tipo, a minha despedida do mundo de brincar bastante com boneca, porque era a minha brincadeira favorita. Até quando gente, eu tava botando roupa na rua, quando tava falando do exercício, ela falou 1 minuto, eu larga tudo, sai correndo e pega minha boneca, eu sabia exatamente onde tava. Tá bem visível. Então, quando eu comecei a imaginar, eu pensei na casa da minha avó. A minha avó, ela mora em Pelotas, toda a minha família é de Pelotas, só eu sou
resolvi brotar aqui, eu também sou de lá, e todas as férias eu sempre ia para lá. Então eram 3 meses das férias escolares, ficando na casa da minha avó, sem computador, sem tecnologia, sem nada, só eu e as bonecas. Eu levava toda uma caixa de bonecas, ia lá e ficava brincando naquela mesa na rua, era muito gostoso. E aí quando ela falou da janela, eu imaginei uma janelinha que tinha numa porta. Então dentro da casa tem 2 portas, a da cozinha, que é a entrada principal, e a da sala, que ninguém usa, mas tem uma janelinha. Eu imaginei aquela ali, porque eu amo olhar para aquela janela. Quando eu tava na sala, meu avô abria aquela janela e ficava lá da rua observando se eu tava lá. Então, para mim, é uma janela especial. Aí eu fiquei olhando para aquela janelinha, pensei mesmo na boneca lá, imaginei então já toda a mesa cheia de brinquedos, e foi uma experiência muito gostosa. Quando ela falou sobre outras pessoas, eu lembrei das meninas que eu convidava para brincar junto comigo, das pequenas dificuldades que eu tinha, às vezes, de conseguir dividir de verdade os brinquedos e as brincadeiras, porque eu sou filha única e não tinha essa experiência de brincar com outras pessoas. Era só nas férias que eu tinha isso. Então era muito diferente para mim. Era um momento de explorar coisas diferentes. E ficar enchendo a paciência da avó, né? Ai, faz pra mim a roupinha, porque eu não sei costurar. Aí ela pegava um paninho, assim, de qualquer jeito, ela costurava do jeitinho dela, assim, e eu amava. Eram uns panos estranhos, assim, que ficavam nas bonecas, mas, tipo, a minha avó que botou aqui, é lindo. Eu amava. Então, pra mim, foi a coisa mais gostosa do mundo, poder ver cada detalhe, olhar o piso de cimento, eu me senti jogada ali, brincando, jogando água, fingindo que as bonecas estavam na praia, assim, muito bom. E aí depois a volta foi muito triste, eu não queria voltar. Não queria voltar, eu não quero voltar ainda, eu continuo sempre pensando em resgate, porque para mim, se eu deixar em algum momento essa criança fechar, eu vou ficar que nem todos os adultos, que para mim são todos chatos. Eu não quero que isso aconteça jamais. Então, por isso que elas continuam aqui, me lembrando disso a todo instante. Mas foi interessante poder voltar, lembrar da criança que, por causa das tecnologias, começou a diminuir o uso das bonecas. E aí eu, poxa, com saudade das minhas bonecas. Foi um exercício muito divertido e eu espero que todo mundo tenha aproveitado e gostado bastante também, como eu. Obrigada, Daisy, que bom te escutar. Fiquei pensando na Amanda, né? Não sei se tá aqui ainda. Gente grande também brinca. Tô sim, eu tava ouvindo e lembrando isso, dizer a ela que não precisa parar, não. Pode seguir brincando. Então, assim, quem para é porque a gente não precisa se adequar. Inclusive, acredite, mas dá pra gente trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Olha só, que genial! É o meu trabalho, entendeu? Eu vou brincar. Ensinar as pessoas a brincar, né? Lembrar isso. Isso, gente grande também brinca. E na nossa cultura popular isso é bem claro, assim. A gente é que vai se distanciando disso, né? E vai perdendo isso de vista. É meu sonho. Eu quero muito que os adultos da minha volta entendam isso. Tipo, muito. Não é à toa que eu sempre tô tentando me meter nos eventos da educação. Eu sou da nutrição, o que teoricamente não tem nada a ver, mas tem. Então eu vou tentar entrar nessa área. Gente, é sério, meu sonho é pegar a nutrição e falar ludicidade para adultos. Eu vou ensinar vocês a comer brincando também, tá? Sério, sensacional. Por isso que eu amo todo mundo da educação. Gente, quando eu descobri a Bienal, foi o... Eu tô tão feliz de estar aqui de novo. Ai, lindos, vocês são incríveis. Gente, tô apaixonada pela Daisy. Vamos combinar de brincar juntos, gente, por favor. Tá faltando adulto brincante no mundo, eu não encontro. Desde eu vou te dizer que o que a gente tem que cuidar até não é tanto os adultos não brincantes. Olha, porque eu 55 brinco com meu neto, brinquei muito com meus filhos. O que eu vejo é os jovens, as crianças não estão brincando tanto. Hoje a gente tem que apresentar nas escolas brincadeiras, porque os pais não brincam mais com os filhos. Ah, dá a televisão, o tablet, o celular, fica ali. E deu. Então, acho que a gente tem que
ensinar. Eu, pelo menos, nas minhas turmas, né? Eu sou coordenadora numa escola do interior, então a gente resgata muito essas brincadeiras do interior, dessa coisa mais da fronteira, né? E no meu quinto ano que eu tenho à tarde também. Mesmo agora à distância, todos os meus planejamentos de 15 em 15 dias eu dou um jogo e eles têm que me apresentar. Claro que, junto com aquilo ali, além da brincadeira, também eles estão trabalhando o raciocínio, a compreensão, a interpretação. A gente já faz aquela jogada porque já sabe, né? Mas investir isso neles, já que tinham que ficar em casa, então que brincasse com a família, tivesse aquela interação mais com a família, que hoje está sendo muito difícil os pais e os filhos brincarem juntos. Eu acho que a gente tem que ensinar todos a fazerem isso. Nós também fizemos, ano passado, na escola, o dia do pai, assim, o dia da mãe, a gente faz o dia da família. Então, a gente faz várias brincadeiras, os adultos brincando com os pequenos, para voltar esse vínculo, essa coisa que está sendo perdida. Mas é muito importante brincar, é essencial. Mais alguém? Então, eu peguei esse quadro aqui, que eu fiz na creche. Eu nem lembro quando, mas eu fiz. E durante muito tempo eu pensei em passar uma tinta branca no quadro e fazer uma coisa perfeita, assim, tipo, sei lá, alguma, sabe? E eu acho que, enfim, né, aquele papo de na quarentena a gente resgatou algumas coisas, né? Eu acho que eu resgatei isso, assim, dessa coisa de não pensar tanto nas coisas perfeitas, assim, sabe? Porque eu acho que tem muita. O quanto a gente deixa de enxergar, assim, sabe? Eu acho que nessa coisa, assim, tipo, pré-adolescência, adolescência, assim, eu tenho 19 anos, né? E eu acho que eu me afastei dessas coisas, assim, sabe? Eu acho que. Pensa, não, a gente tem que crescer. Então tá, então crescer é isso, né? E, enfim, eu tenho um outro caderno aqui que eu acho que é muito esse, enfim, muito esse resgate, assim, sabe? Tipo assim, o que a, o que a Gislaine falou sobre Porto Alegre, né? Eu, quando criança, participava de um projeto que é o Cidade das Crianças. E, assim, a gente ia a gente tinha um galpão lá na Feira do Livro até, inclusive, e tal. E era sempre essa coisa do brincar, enfim. E eu vivi muito a Porto Alegre do Cais do Porto, assim, quando o Cais do Porto tinha uma feira do livro totalmente para as crianças, assim, sabe? Que era um espaço para as crianças, sabe? E, enfim, assim, ouvindo vocês falarem, me remeteu muito a isso, assim, e me teletransportei, assim, para essas coisas. Fiquei pensando que a gente não deixa de amadurecer, né? Como pessoas por estar brincando, né? A gente tem todas as nossas responsabilidades, né? Da vida adulta, tem tudo isso. E ao mesmo tempo, eu fiquei pensando na minha experiência, né? Adoro estar brincando com as crianças, assim, né? Eu adoro estar numa Bienal do jogo, que é para todos, né? E todas, mas que na maioria, às vezes, são adultos que participam, né? Adoro estar nesse espaço. E a gente não. E é sério, né? Brincar é sério, o jogo é sério. Isso que a gente se esquece, às vezes, assim, né? Que é muito sério o que a gente tá fazendo aqui. Se mais alguém quiser, também. Então a gente vai indo devagarinho. Aline, eu fiquei. Vocês estão me ouvindo, gente?
Tá, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que brincar é sério e a gente esquece. E aí fiquei pensando um pouquinho na proposta, assim, do projeto do Entre Artesanias, que é um pouco disso, né? A nossa proposta hoje, abrir a caixola Relicário, é para a gente se dar conta disso que a Clara também disse, assim, quando que a gente parou de enxergar essas coisas pequenas que nos constituem, quando a gente parou de brincar, quando a gente, enfim, parou de ver uma certa leveza na vida, porque essas são as nossas, os nossos respiros, assim, né? É a nossa produção de possível nesse mundo que nos engole, assim. E aí, então, acho que a gente vai deixando, assim, essa reflexão para a gente poder se revisitar, né? E trazer um pouco da nossa infância para a nossa adultez. E enquanto profissionais, enquanto seres humanos, né, seres políticos, assim, a ideia do Entre Artesanias é que a gente possa pensar quais são as fissuras que a gente está abrindo no cotidiano das nossas práticas de existência de mundo e nas nossas práticas profissionais, quais são as fissuras que a gente está abrindo para que seja possível viver de uma forma mais leve, que seja possível a gente ensinar e incluir todos, todas e todes a partir do jogo, para que a gente possa pensar numa educação que não seja robótica, né? Numa saúde que não seja diagnósticos e mercantilizada, que a gente possa pensar numa produção de artesaniar a vida, porque quando a gente joga, a gente brinca, a gente está se possibilitando, né, a criar, a transformar, a ser espontâneos. É um pouquinho dessa ideia que a gente queria, acho que, plantar essas sementinhas hoje. Ótimas. O Entre tem esse feeling, esse fio, essa sensação, eu tenho essa sensação, pelo menos, de que a gente segue tecendo, né? O fio segue, a gente não acha conexões entre as pessoas, entre as palavras, entre as falas, entre as memórias, né? Memória da Paula, que atravessa com a memória da Dulce, e nos outros encontros que a gente teve, tinha isso da gente ir tecendo junto, né, na palavra do outro, na história do outro, na lembrança do outro, numa pista, né, essa composição também é importante para a gente se tornar o que a gente quer ser, né, muitas vezes a gente até nem quer voltar a algumas memórias, né, a gente quer fazer uma torção e criar outras. Então, a nossa noite aqui foi bem bonita, agradecer. A Gabi perguntou, né, se é para assinar no chat. Então, quem não fez isso pode fazer, deixar sua assinatura. E aí se despedir. E acho que a gente pode se despedir abrindo o microfone, uma de cada vez, para todo mundo aparecer na tela. E uma pergunta final, né, se as meninas que falaram autorizam, né, que a sua imagem, a sua memória de infância, seu relato apareça depois no YouTube. Então, para a gente é importante, pelo menos um sinalzinho para a gente saber que pode baixar e disparar amanhã no YouTube. Então, obrigada. Amanhã segue a Bienal com a Clown Operativa pela manhã, com o palhaço, acho que é o palhaço, agora eu já estou dando spoiler, não sei dizer exatamente, mas a gente tem a Clown Operativa amanhã de manhã, vai ser super divertido, e à tarde e à noite também, então voltem, sigam, né, brincando, convoquem também os colegas, os amigos, né, as atividades têm se esvaziado, acho que as pessoas também têm esperado pelo YouTube, pelas gravações, mas muito, muito obrigada, Paula, né, Paula é trabalhadora da saúde, terapeuta ocupacional, né, trabalha em centro de atenção psicossocial,
A Aline é uma pedagoga em formação, faz um trabalho muito bonito, que está concluindo agora, né? Mas na saúde mental, também tem experiência em CAPS e trabalha com educação infantil. Eu sou professora da FACED, né, da Faculdade de Educação. A minha área está entre, então, a saúde mental e a educação especial. Eu prefiro ainda dizer que é educação especial, porque é a minha área de formação. E a Sônia, né, falar dela, professora da Universidade Estadual do Amazonas, ela é psicóloga lá, e tem feito a gente pensar bastante na atenção básica, né, em quem recebe, né, e faz a primeira escuta, né, também acaba fazendo um cuidado em saúde mental. No caso, quem está lá na unidade básica de saúde, né, quem está lá na ponta recebendo as pessoas, faz essa escuta, essa acolhida, ou à infância, ou à adultez, né, ou algum sintoma, e ela tem trazido isso para a gente, para esse grupo. Ficamos assim. Tchau. Podem ligar os microfones e dar o seu tchauzinho? Tchauzinho. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau. Tchau.